Olá pessoal, estamos novamente em nosso treinamento de SAS e hoje o tema da aula é sobre combinarmos os dados verticalmente utilizando o SET. Já vimos esse parâmetro, né, nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai dar uma atenção a ele com relação o assunto, né, da nossa aula, que é combinando os dados verticalmente. Quando dizemos verticalmente, imagina que você tenha N bases, né, N tabelas com a mesma estrutura. Espera-se, né, que tenha a mesma estrutura, digo, o nome de colunas, de variáveis e os tipos de cada uma dessas variáveis. E o intuito é empilharmos, né, as tabelas que temos do nosso ambiente. Aqui a sintaxe geral desse dataset é o data, tabela de saída, ponto vírgula, set, tabela de entrada. E aqui poderíamos ter uma tabela de entrada 1, tabela de entrada 2, 3, ou outras declarações. E fechamos aqui com o nosso run, ponto e vírgula. Nesse caso aqui, deste exemplo específico, como não temos nenhuma outra instrução aqui, nem nenhuma outra declaração, aqui só está com três pontinhos e faz uma referência aqui, nada mais é que uma cópia da nossa tabela de entrada para a tabela de saída idêntica. Só a única diferença é que os nomes são diferentes. Aqui já é um exemplo de empilharmos, né, tabelas, né, combinarmos elas verticalmente. Então, aqui a gente tem, ó, data, nova tabela, ponto e vírgula, set, origem 1, origem 2, origem 3, 4 e assim sucessivamente, ponto e vírgula, outras declarações, se forem necessárias, e o run para finalizarmos. Então, essa nossa nova tabela aqui, ela terá pelo menos essas duas bases, primeiro a origem, e abaixo os dados da tabela origem 2. Aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro, com nomes, né? Então, estamos aqui criando uma tabela por nome trim1, gravamos ela na nossa work, né? O ambiente temporário do SAS. E aqui eu estou lendo a tabela Jan, Fev e Mar. Então, são três tabelas e estamos empilhando uma abaixo da outra. Aqui um outro exemplo já com dados, né? Combinamos dados de vendas de julho e agosto de 2012, criando um novo dataset chamado TRIM3. Então, a nossa primeira tabela é a vendas 07-2012 e a segunda é a vendas 08-2012. Então, podemos ver que as colunas, os nomes das variáveis, eles são os mesmos, né? Temos aqui data da tabela de cima, data embaixo, código do pedido, código cliente, produto, volume e demais variáveis. E também temos que atentar que o tipo do dado, né? Ele se trata do mesmo tipo, né? Imagina que aqui eu tenho uma data escrita aqui, aqui eu tenho um número, nada a ver, mas está colocado como data. Essa nossa informação vai ficar errônea. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado que os datasets tenham a mesma estrutura. Tá? Então, aqui seria o código, tá? O script ficaria dessa forma, data 33, 7 vendas 07-2012, na linha de baixo, vendas 08-2012, ponto e vírgula. Poderia estar colocando na mesma linha também, tá? Mas visualmente, dessa forma, fica muito melhor. Então, aqui novamente os dados estão se repetindo, tá? E o resultado seria esse, né? A gente teria uma tabela só por nome trim3, com as colunas todas alinhadas desta forma. Agora, a gente vai adicionar à nossa trim3 uma outra tabela, que é a tabela de vendas 09-2012. Combinar o dataset do terceiro trimestre com o dataset de vendas de setembro, que não estava disponível anteriormente. Então, podemos olhar aqui a mesma estrutura também. A estrutura é a mesma, tá? Só que se observarmos aqui o nome da variável, da coluna, é diferente. Uma é COD produto e outra é ID produto.
Então, embora tenham a mesma estrutura os dados internamente, o nome da variável está diferente. Então, quando fizermos o empilhamento, né, combinar os dados verticalmente, a gente vai ter uma surpresinha que vai ficar no próximo slide. Então, aqui o código seria esse, ó, data, 33 completo, 733, vendas 09/2012. Veja o que aconteceu. Aqui o nosso código produto e o ID produto, que é da outra tabela de setembro. Os nomes são diferentes, então para o SAS isso aqui, ele é bem detalhista, bem criterioso nesse quesito, tá? Então o nome precisa estar igual. Ah, se tivesse uma letra maiúscula e o outro com a letra minúscula, tudo bem, mas a grafia, né, a escrita do nome da variável tem que ser a mesma, tá? As mesmas letras. Então, aqui a gente já viu um probleminha que aconteceu. Para corrigir o problema encontrado no exemplo anterior, podemos utilizar a opção rename, igual, em nosso dataset, formando ao SAS que, apesar de nomes diferentes, os dados devem ser armazenados em uma única e determinada coluna. Aí a sintaxe do rename é dessa forma. Nome do dataset. Aqui abrimos parênteses, rename, igual, e aqui abrimos um outro parênteses com o nome velho da variável, igual, novo nome. E aqui eu tenho, por exemplo, uma outra variável que eu quero corrigir o nome, também vem nome velho da variável 2 igual nome novo nome 2, nome velho da variável 3 igual novo nome 3 e assim sucessivamente, lembrando de sempre fechar os parênteses aqui, porque se esquecemos do parênteses, ele vai dar erro no nosso código. Aí a correção para essa nossa solução aqui seria da seguinte forma. Data, trim3 completo, que é o nome da nossa base de saída. 7 trim, aquela base que está correta, né? A gente quer manter aquela estrutura. Vendas 09/2012. E aqui eu abro um parênteses e coloco o rename igual ID produto igual código produto. Então, esse é o nome que eu quero que seja atribuído para minha variável da nova tabela. Tá? Então, tem que respeitar essa ordem aqui. Se eu colocasse o inverso, a gente teria um problema, porque o código produto não existe na tabela de vendas, né? Não existia, né? Agora vai passar a existir, porque a gente está renomeando. Então, ele ficará dessa seguinte forma, que a gente tem a tabela 33, normal, e a nossa vendas 09/2012, ele já faz aqui, ó, a correção nessa linha aqui do 7, tá? Ele não vai modificar a nossa tabela, que a gente está utilizando ela como leitura, certo? Então, aqui eu tô fazendo essa correção na minha leitura, para quando eu empilhar aqui, ele me trazer da forma correta. E aí, está a mágica, tá? Que ele corrigiu, e agora a gente tem os dados de setembro aqui embaixo, ó. Nessas últimas linhas são os dados de setembro. Espero que tenham gostado do conteúdo. Ele foi simples, tá? Mas é o intuito e a parte mais funcional desse tipo de construção, a gente vai conseguir identificar bem nos exercícios sobre o tema. Então, na próxima aula, continuaremos, né, com a nossa trilha e espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!